que tá acontecendo com esse Grêmio? A última... Eu tô com os 8 últimos jogos do Grêmio. O Grêmio tem 2 vitórias, 8 jogos. 3 empates, 3 derrotas. Tu pensar em empatar com o Santos, tá ok. Não é uma crise. O problema é que o Grêmio empatou com o Brasiliense pela Copa do Brasil. Perdeu para o Juventude e empatou com o Fortaleza. O jogo do Sport, perdeu para o Sport e perdeu para o Atlético. O do Atlético também, tu dá um desconto ali, porque é um time forte, um time que tem chegado e tal. É um confronto direto, né? Não é uma coisa tão absurda assim, mas o Fortaleza tu tem que relevar pela fase que o Fortaleza tá, só que não é aceitável o Grêmio estar nesse momento. Ele fez um jogo muito ruim contra o Brasiliense. Era um jogo para o Grêmio ter atropelado, era um time muito inferior. O Grêmio ficou com o resultado da primeira partida e ok, e nunca mais voltou a jogar. Depois daquele empate contra o Brasiliense, nunca mais jogou, nunca mais se impôs e fez alguma coisa para ganhar os jogos, pelo menos demonstrar a vontade. Depois do jogo contra a Juventude, teve uma pressão, especulação de que o Thiago Nunes ia sair. Ficou a promessa de que caso o time perca a próxima partida, ele caia. Não é garantido que ele fique caso o time tenha algum resultado, um empate, mais um empate. A minha pergunta é, ele cai, quem é a reposição? Quem o Grêmio vai contratar para o lugar? Felipão, pô. Me parece ser o único nome que me aparece assim. O Felipão tinha dado. O Felipão deu uma entrevista no Grande Círculo do Sport TV falando que ele ia para um projeto internacional. Mas até agora ele não foi apresentado em lugar nenhum. Ganhar a Copa Sul-Americana pelo Grêmio. É complicado, cara. É complicado. O problema todo é que assim. Só que assim, aí eu vou ser um pouco advogado do diabo, velho. Não dá para você sair de 5 anos com o Renato. Em 4 meses você já rifar o Thiago Nunes, entendeu? Sim. Por mais que a torcida esteja empolvorosa e tudo mais, não tem jeito, cara. São 5 anos, é o mesmo elenco. E assim, o Thiago Nunes foi campeão gaúcho, né? Conseguiu vencer o gauchão, mas todo mundo sabe que o gaúcho é um nível técnico muito baixo, é o mesmo caso que a gente está falando agora do São Paulo, o sarrafo subiu. E é normal, o Grêmio também estava em evidência. É a mesma situação do São Paulo. A vitória do Grêmio foi um título. Então, quer dizer, 2 meses? Foi contra o Santa Cruz. Ah, tá, na Recopa, né? É um título. Não vale nada, mas é um título. A última vitória do time. E jogou só com uma base. O problema é você já colocar o Thiago Nunes na berlinda e, cara, aumenta demais a pressão. Sem ter dado o que me pareceu no jogo contra o Juventude, o nervosismo de alguns jogadores era por causa dessa pressão. O time não ganha. E aí uma falha do Paulo Miranda e o time descontrolou. É um problema, não é técnico, é psicológico para mim. Acho que o time precisa acalmar para conseguir vencer. E é uma vitória. Ganha um primeiro jogo, ganhando o Atlético Goianiense, pode ser que no próximo ao Palmeiras, vai ser difícil também. E aí como é que tu sai de uma crise tendo jogos difíceis pela frente? Contra o Atlético Goianiense, embora o Goianiense seja bem na tabela, estava entre os líderes, né? Não sei se eu não estou confundindo. Tá em décimo agora, tá em décimo agora, mas caiu. Mas tava melhor. Então, tipo, como é que o Grêmio tem time para ganhar o Atlético Goianiense? E eu acredito que ganhe. Agora, e do Palmeiras? É um jogo mais difícil. Se tu perder o jogo do Palmeiras, não tem que fazer uma crise, não tem que demitir técnico, porque é um resultado normal, vamos dizer assim. Normal não é perder, mas é aceitável, vamos lá. É um jogo mais parelho, né? Você queima ali o cartucho de demitir o técnico muito cedo, porque agora tem isso, né? A questão é diferente, por exemplo, do Lisca, que pediu demissão do América, né? O América não demitiu o Lisca, ele pediu demissão, então não conta.
Mas você demitiu o Thiago Nunes, assim como o Inter perdeu o cartucho muito cedo com o Miguel Ramírez. Então, é complicado isso, porque aí você depois, se de repente ali você emplaca na zona de rebaixamento, você vai ter que tentar alguma coisa nova ali de novo, não vai ter jeito. Então, eu acho que é um tempo para dar... E outra, o Thiago Nunes também fez uma bela Sul-Americana, né? Também tem que ser, tem que falar isso. Tudo bem que o grupo era baba, mas ok. Mas foi bem importante. Mas foi, não. Aquela sequência na Sul-Americana ajudou o time a encorpar, né? Ajudou o time a ganhar consistência. Só que isso acabou agora. O maior problema é que, assim, às vezes as pessoas esquecem, os torcedores mais passionais esquecem, é que, assim, o Grêmio vai para uma maratona de jogos agora. Você tirar o Thiago Nunes e trazer um outro treinador é você colocar em risco qualquer jogo, assim, sabe? Colocar em risco a Copa do Brasil e a Libertadores, porque o novo treinador que assumir não vai ter tempo não vai ter tempo. Mas o brasileiro você ainda pode se recuperar, talvez não para título, que era a pretensão do Grêmio. Não, eu acho mas para cair, assim, essa coisa do time. Mas essa coisa assim... Ele priorizou o brasileiro, é uma vergonha, né? Não, sim, mas o brasileiro você ainda se recupera para às vezes, tipo assim, igual o pessoal tá falando assim, se for assim vai cair. É um exagero do caramba, mas, pô, você se são 2 pontos em 18 disputados. 2 pontos em 18. O Inter, em 2016, teve uma queda similar a essa, de somar muito pouco ponto em várias rodadas. Era líder, ele foi perdendo gordura. Foi caindo. O Grêmio já precisa de 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Que são os 2 jogos que ele não tem. São os 2 jogos a menos. Se ele ganhar o jogo do Atlético Goianiense e o São Paulo perder para o Bragantino... Passa o São Paulo. O Grêmio... mas chega ali a 5 pontos também, né? Então, passa a 17ª posição, mas continua na zona do rebaixamento. Então, ele vai precisar dos jogos. E aí, acho que o Grêmio ganha do Cuiabá, mas ganha do Flamengo? Só se levar o jogo para Caxias e torcer que chova. Porque vai ser difícil. Então, virar aquele polo aquático. Não sei. Né? Não sei o que dá para esperar. O problema, o que eu vejo, entendo que o maior problema seja a pressão que está sendo construída e o time não conseguindo reagir. Aliás, tem um ponto importante entre o título gaúcho, a boa participação na Sul-Americana e essa crise do brasileiro, casos de Covid. O Grêmio teve um surto de Covid e o time, a maioria dos jogadores já voltaram, acho que está sem casos ativos agora. Mas até recuperar isso leva um tempo. Então, esse transtorno que o Grêmio teve, principalmente depois da final do Gauchão, quando ganhou o título, afetou muito o time. Eu não consigo entender como esse elenco decaiu tanto. Ele não consegue se impor em jogos que deveria se impor. E nem a chegada do Douglas Costa, que a gente imaginava que fosse fazer o Grêmio subir de patamar, melhorou, né? Tem que esperar ele ter ritmo de jogo, ele ter condicionamento. Não, sim, mas é porque todo mundo imaginava que, o time encaixadinho do jeito que estava, ele já ia entrar deslanchando, né? E muito pelo contrário. Né? Isso. Não, óbvio, tem a questão do ritmo de jogo, tem a questão do preparo físico, tudo isso conta, né? Mas acaba que piora muito mais a situação, né? Porque você olha pro time e você vê, Douglas Costa, Diego Souza e tal, aumenta o peso em cima do Thiago Nunes, né? Aumenta o peso em cima do treinador. E aí isso acaba gerando esse nervosismo. Agora, já projetando esse jogo contra o Atlético Goianiense, vai ser um time completamente pressionado contra um outro que tá tranquilaço. Porque o Atlético está em 10º, 10 pontos, está bem demais para as pretensões do Atlético Goianiense. Óbvio, tomou 4-1 do Atlético Mineiro, mas é aquela partida de um time pressionado contra um time pilhado, né? O que eu acredito é que se o Grêmio entra em campo, faz uma partida sobrenatural e goleia o time, dá uma acalmada na crise. E aí vai jogar contra o Palmeiras numa outra situação, menos pressionado, vamos dizer assim. Agora, se empata ou perde o jogo, demite o treinador, o elenco... Mas você acha que se não ganhar, o Thiago Nunes roda? Já foi dito isso, né? Pela pressão ele cai se o time não ganhar. Até porque o adversário é mais frágil, né?
Aliás, por sinal, isso é uma coisa que eu realmente fico muito incomodado, essa questão do, se ganhar, cai, se perder, cai, e aí vai ficar nessa, aí ganha, aí perde o próximo vai e demite. E você às vezes acaba perdendo duas rodadas ali. Claro que eu acho que quando chega nesse ponto, na verdade, a diretoria já deixou de acreditar no trabalho do cara, mas vai tentar dar uma sobrevida. Pode dar certo, e é muito difícil você colocar isso como padrão. Pô, beleza, tá. E se o Grêmio vai e perde num jogo que tem 2 expulsos? Exatamente. Ou o Grêmio perde num gol contra, numa falha de novo, igual foi a falha. Muito simplista, né? Tipo assim. Exatamente. Ou, não, se ganhar, continua. Mas aí, pô, ganha num sufoco com o goleiro sendo o melhor jogador da partida, fazendo um gol tipo, no último minuto, no desespero. Assim, é muito simplista você definir só pelo, tipo, quantos pontos você vai ganhar no final da rodada, entendeu? E pode dar certo, pode dar, né? O Diniz deu. O Diniz quase caiu, recuperou, e depois acabou caindo de novo, mas eu não gosto disso, não. Eu acho que já mostra que acabou o crédito do treinador. Não é como jogo de computador, de videogame, que tu tem 5 jogos para fazer 10 pontos e não ser demitido. Exatamente. Senão, aí já perdeu o tempo, tu empatou os 3 jogos, controlou, mas empatou os 3 jogos e deu tchau, porque tu não vai atingir aquela pontuação. Não, então, o problema... Pode falar, Rafael. Não, é que o Matheus falou da quebra do Renato pro Thiago. E aí, se o Thiago cai e chega um Filipão, é outra quebra. Pior ainda. Então, muito pior. O Grêmio, muito pior a quebra. É uma quebra de contraste muito grande no estilo de jogo. E isso é a cartilha do rebaixamento. Deu ali uma sequência ruim, demite o treinador, e aí vem outro para ser o salvador da pátria com um modelo de jogo diferente, com um calendário maluco, que ele não vai ter tempo para treinar. Então, assim, até onde vai a questão do resultado. Eu acho que é importante o Grêmio manter o Thiago, mesmo com o resultado ruim contra o Atlético. É uma equipe que já deu resultado. Ganhou do Grenal, ganhou o Grenal no Beira-Rio, foi bem na Sul-Americana, mas, ok, campeonato muito ruim do Grêmio. A equipe falta intensidade na marcação, a equipe muito passiva. A movimentação ofensiva do Grêmio é bem fraca, vem sendo bem fraca, mas é o que eu disse. Se você quebrou um projeto de 4 anos com o Renato, 4 anos ou mais, né? 5 anos? Quase 5. Quase 5. E aí você coloca o Thiago Nunes. Não é tão diferente assim, mas é diferente. São 2 treinadores diferentes. E aí você vai trazer um Filipão, vai trazer um Mano Menezes, que provavelmente não sai do Oriente Médio, mas um técnico nesse estilo é complicado. É um novo reinício, né? O problema é que estavam falando no Renato, na volta do Renato. Se o nome do Renato poderia ser ventilado se ele tivesse demitido em 2019. Aí tu demite em 19 depois da perda para o Flamengo, depois da goleada, contrata o Thiago Nunes e agora entra em crise, aí sim dava para voltar. Mas ele foi demitido 2 meses atrás. Então, ele vai resolver o problema do time. É uma coisa bizarra, sério, velho. É bizarro. É o mais puro suco do futebol brasileiro. Acaba com o futebol, tu não né? sabe o que tu quer fazer. Tu tá completamente perdido. Acaba demitido ele. Não, acaba com o futebol, né, gente? Tipo assim, aí cara, ele é o maior ídolo do clube. Ele é o maior ídolo do clube, ok, entendo, mas, poxa, a gestão do futebol não sabe o que tá fazendo ali. Se tomar essa decisão. Eu acho muito difícil. Até porque o elenco não mudou, né? Os problemas da era Renato, eles vão continuar. Sim. É igual você falou, se ele tivesse sido demitido há 2, 3 anos, o elenco mudou completamente e tudo mais, ou ele, sei lá, mudou também a maneira de ver o futebol, de pensar o futebol, maneiro, né? As coisas ele tem mudado rapidíssimo em 2 meses. Não existe isso, é impossível. Mas é isso, é o que o Guga falou, é o suco do futebol brasileiro. É tipo assim, se alguém precisasse falar assim, gente, explica o que é o futebol brasileiro, você vai explicar exatamente isso aí. O treinador foi demitido 2 meses atrás porque estava mal e recontratado 2 meses depois. É completamente surreal, cara. E assim, gente, eu acompanhei o Filipão de perto ano passado com um trabalho com o Cruzeiro. Se o Bruno Brigato ainda estiver acompanhando a live, ele vai lembrar. Cara, o Filipão não conseguiu fazer o Cruzeiro jogar bem. Ok que aquele time do Cruzeiro era horroroso, mas assim,
o Filipão ele não vai entregar nada de diferente. Esse é o ponto. Tem que parar de se iludir, de achar que só porque o cara só porque ele é um ídolo do clube, ganhou vários títulos importantes, que ele vai entregar, sabe? Tipo, coisas novas, não vai entregar. O problema é a falta de opção. O nome dele surge forte, assim como o nome do Renato surge forte mesmo. Miguel Ramírez é uma opção, por que não? Aí, né? Não dá nem necessidade. Só muda o projeto do... Não, aí você muda completamente o projeto. O Thiago Nunes tentando emplacar um outro estilo de jogo, outro modelo de jogo, e aí, enfim, eu não consigo compreender, sinceramente. Eu acho errado qualquer ventilar a possibilidade de queda dele. Até porque tu tem que dar tempo para as outras competições também. Claro que a situação no Campeonato Brasileiro começa a ficar preocupante, porque o time tem 2 pontos em 18. Tem 2 jogos a menos, mas é aquilo, tá, vai ganhar o que garante que esses 6 pontos vão ser ganhos? Não tem nada que garanta isso. Exato. Vai precisar de uma sequência muito boa de vitórias e de um segundo turno maravilhoso. Não digo nem para ganhar o título, porque eu acho quase impossível isso. Acho quase impossível também o time brigar por uma vaga na Libertadores. Eu estava pensando agora, há pouco antes de começar a live, o time deve estar brigando agora para chegar entre os 10. Quanto muito. Porque mas eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Mas a gente tem quase um quarto do campeonato. Se eu não estou enganado, é quase um quarto do campeonato. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente vai agora para a 8ª rodada, para a 9ª rodada, né? A gente tá indo. Então, quase um quarto aí do campeonato. Então, tu tem que já tem que estar preocupado com algumas coisas. E eu não vejo que a demissão dele seja a melhor coisa. Acho que tem problema no elenco. Acho que tem. Por exemplo, quando o time precisa de intensidade, ele tira o GPR do banco e coloca no time. Ele não vai conseguir intensidade. O GPR não vai dar essa intensidade. A não ser que tem jogos extraordinários do GPR, mas ele não vai dar a intensidade que o time precisa. O Douglas está chegando, tá se habituando ainda. Vai precisar de um tempo a mais. E eu queria só dar um detalhezinho. Estava olhando os números dos jogos, dos últimos 8 jogos de Grêmio e Inter, para vocês entenderem como é que a situação é estranha. O Grêmio venceu dois jogos, venceu o Brasiliense e o Santa Cruz. Estava nas últimas 2 vitórias. Depois empatou com o Brasiliense, perdeu para o Atlético Paranaense, para o Sport, empatou com o Santos, com o Fortaleza e perdeu para o Juventude. O Inter, nos últimos 8 jogos, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Vitória, ganhou do Bahia, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Ceará, ganhou da Chapecoense, empatou com o América e perdeu para o Palmeiras. O Inter tem 2 vitórias em 8 jogos. O mesmo número de vitórias que tem o Grêmio. O problema é que o Grêmio tem uma sequência sem vitórias. Se fosse intercalada, perdeu... Como aconteceu agora com a Aguirre. Ganhou a primeira, empatou a segunda, perdeu a terceira e amanhã pode recomeçar o trajeto de uma vitória, um empate, uma derrota. Tá ótimo. Que não tem uma sequência. O problema do Grêmio é a sequência. Para times, alguns desses times mais fracos. Então, esse é a crise que o time enfrenta.